anunciou por seus profetas a promessa que não falharia. A paz esteja com todos os irmãos da Igreja de Deus e também aos ouvintes da Santa Palavra de Deus. Dando continuidade aos nossos estudos, trazemos hoje o título O Plano Sacerdotal Messiânico. O texto base se encontra em Gálatas capítulo 3, verso 19, onde diz: para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a prosperidade a quem a promessa tinha sido feita, e posta pelos anjos na mão de um mediador. O objetivo é compreender o plano de Deus desde o princípio e a razão da instituição do sacerdócio levítico. É praticamente impossível entender as profecias sem conhecer o plano de Deus para restaurar o mundo ao seu estado original. Porque toda a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo e nenhuma das suas profecias é de particular interpretação. Portanto, como alguém poderá entender a Bíblia rejeitando parte dela? Principalmente é preciso compreender que Jesus não veio trazer uma nova religião, e nem um novo sacerdócio. Pelo contrário, Cristo veio segundo a ordem sacerdotal de Melquisedeque, e para reerguer o tabernáculo de Davi, que estava caído, e franquear o reino de Deus para todas as nações. Isaías capítulo 16, verso 5, Ezequiel 21, 27, Mateus capítulo 1, verso 11 e Esther 2, verso 6. A graça de Deus já estava em vigor desde o princípio no sacerdócio de Melquisedeque, onde o povo deveria obedecer a Deus pela fé e não por força da lei. Mas as nações não quiseram, antes rejeitaram a graça de Deus, indo cada um após os seus deuses. Porém, Deus é santo e não suporta o pecado. Por isso, ele também se afastou deles. Daí a necessidade de um mediador, que fizesse intercessão pelos pecadores diante dele. Porém, o mediador não pode ser qualquer pessoa. Era necessário alguém preparado exclusivamente e separado para aquela função. O texto base diz que a lei foi posta pelos anjos na mão de um mediador. É justamente aí que entra o sacerdote. Moisés era da tribo de Levi e foi escolhido desde o ventre de sua mãe como figura de Cristo, o verdadeiro mediador que havia de vir. Josué capítulo 13, verso 33. No entanto, nesse sistema sacerdotal, nenhum homem tinha poder para salvar, justamente por causa do pecado. Por isso, o Criador permitiu a oferta de animais, cujo sangue era oferecido em lugar da vida humana. E assim, o sacrifício era aceito. No sacerdócio de Melquisedeque, quase tudo estava perfeito, exceto o serviço sacerdotal, que ainda dependia de homens pecadores que oferecessem cordeiros para purificar o povo. Deus precisava de alguém que morresse em lugar dos pecadores, para salvar o mundo do pecado para sempre. Contudo, para que este propósito se tornasse realidade, o próprio Deus estabeleceu um tempo. Entra em cena o sacerdote levítico, cujo sacerdote servia de mediador para purificar o povo diante de Deus, preparando-o para a chegada do Salvador. João capítulo 1, verso 29. Mas, sem derramamento de sangue, nenhuma aliança nem o evangelho tem algum valor. Por isso, quando Abraão levava Isaque para ser sacrificado, o menino lhe perguntou: onde está o cordeiro para o holocausto?
A pergunta de Isaac tem um peso extraordinário. Na verdade, o verdadeiro cordeiro era item que faltava para a consumação do plano divino. Gênesis 22, verso 7. Havia perfeição no sacerdócio de Melquisedeque? O sacerdócio de Melquisedeque era perfeito, mas não podia salvar, porque o verdadeiro cordeiro ainda não era nascido. Por esse motivo, Deus levantou o sacerdócio levítico, onde o povo era obrigado a se santificar coletivamente. Nisto consiste a diferença, porque a graça não obriga o homem a obedecer. Na graça impera no livre-arbítrio, porque Deus não se agrada daquele que o serve por imposição. No sacerdócio Melquisedeque, no entanto, a graça já imperava, um modelo perfeito do sacerdócio de Cristo, onde os escolhidos são aqueles que buscam a Deus voluntariamente e não por força da lei. João capítulo 4, verso 22 a 24. Houve injustiça da parte de Deus? Jesus não podia nascer em meio à iniquidade. Daí a necessidade de uma nação sacerdotal, com o sacerdote que fizesse a intermediação entre Deus e os humanos. E determinou-lhe a lei do sacrifício obrigatório, cujo povo era submetido à obediência sob pena de morte. Ele deu a liberdade para todos servi-lo livremente, mas nem todos seguiram a sua lei. Por que a instituição do sacrifício contínuo? No sacerdócio levítico, o sacerdote oferecia o sacrifício de manhã e à tarde, todos os dias, para forçar o povo à obediência. Se era pela força da lei, já não era pela graça. Vindo o Salvador, porém, ele restabeleceu a graça que já imperava nos dias de Abraão, porém, com um diferencial: o sangue da nova aliança, tudo o que faltava para a perfeição no sacerdócio Melquisedeque. Segundo Crônicas, capítulo 15, versos de 1 a 6. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Te esquecer, enviaste teu filho para me salvar. Como poderei estar triste